Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou passar um pouco da ideia de como que é trabalhar livre de cubos aqui no ClickSense, né, com duas tabelas separadas. Duas tabelas exatamente iguais, tá? Aqui eu tenho no exemplo a planilha 1, eu só mudei os títulos, tá? Aqui tem as minhas informações com cliente, ano, aqui está a ID do cliente, vou colocar ano. ID, ano, classificação. Essa classificação nem precisa, vou estar deixando só 3 colunas, tá? Cliente, ano, faturamento. E aqui na planilha 2, as mesmas informações, eu só estou mudando os títulos, tá? A ideia é passar como funciona, como é que o Click funciona com essa parte de trabalhar as informações livre de cubos, tá? Para você ter a flexibilidade de trabalhar com duas tabelas totalmente separadas dentro do mesmo aplicativo. E você também vai estar podendo juntar essas tabelas em algumas ocasiões. Vamos para a prática aqui. Bom, primeiro eu vou estar carregando as tabelas, né? Exemplo, a minha tabela de exemplo, a minha tabela 1, ok, com as minhas 3 informações. Eu vou estar nomeando aqui como dados underline 1. E logo abaixo eu vou estar colocando a minha dados underline 2, né? Que é da minha planilha 2. Vou estar carregando aqui exemplos, minha planilha 2. Planilha 2 com as 3 colunas, ok. Essa aqui vai ser a dados underline 2. Vamos dar a carga de dados. Lá no modelo de dados a gente vai estar observando que aqui visualizador de dados, que as duas tabelas elas vão estar trabalhando separadas, ó, não existe nenhuma ligação entre elas, tá? Essa aqui é uma das vantagens do ClickSense, você consegue mesclar ela no meio do cálculo se precisar. Se não precisar, você consegue trabalhar no mesmo aplicativo duas tabelas separadas. Bom, vamos aqui para a parte de análise, vou dar um exemplo aqui de como funciona. A primeira tabela não tem nada na frente, né? A segunda tabela eu coloquei o 2 underline na frente dos títulos. Bom, se eu precisar fazer aqui, vou estar utilizando o gráfico de tabela, tá? Para ficar mais simples também o entendimento e a lógica. Bom, aqui no gráfico de tabela eu vou estar colocando os campos, o cliente e a soma do faturamento. Então vou estar colocando aqui cliente, incluir o cliente e incluir como métrica a soma do faturamento. Adicionar medida soma do faturamento. Ó, observe que aqui eu tenho todas as informações da tabela 1, né? Então vou estar colocando aqui tabela 1, tabela 1, e logo embaixo vou estar criando também um outro gráfico de tabela com as informações da tabela 2. Está colocando os campos aqui. Tabela 2, quero ver também o cliente e a soma do faturamento, tá? Observe que, vou colocar aqui, tabela 2. Observe que, como as tabelas estão separadas, se eu fizer um filtro aqui na tabela 2, ó, a tabela 1 não sofre nenhuma interferência, não sofre nenhuma alteração. O mesmo acontece se eu fizer um filtro aqui na tabela 1, essa tabela 2 ela não sofre nenhuma alteração, tá? Você pode trabalhar livremente com as tabelas e indicadores separados dentro do Click. E se por um acaso eu precisar mesclar essas tabelas, como é que faz? Bom, nesse caso, como elas não têm nenhuma ligação, o que vai acontecer? Quando você fizer a mescla de cálculo nessas tabelas, ela vai pegar todas as linhas que existem na tabela 1 e ligar em todas as linhas que existem na tabela 2. Ou seja, você vai dar um join total aqui. Por exemplo, a line ela vai virar todas as linhas, a tabela 1 vai multiplicar todas as linhas que existem na tabela 2. E o mesmo vale para a tabela 2 com a tabela 1. Tá? Você pode trabalhar com... Aqui eu estou usando um exemplo de duas tabelas, mas você pode colocar quantas tabelas você quiser. Tá bom? Vamos mostrar aqui então como é que funciona a mesclagem delas dentro do aplicativo, sendo que elas não têm nenhum campo de ligação. Vou estar diminuindo aqui o tamanho das tabelas e vou estar aproveitando a tabela 1 para mostrar aqui a tabela 1-2.
tabela 1-2. Ó, eu vou estar colocando aqui na soma um simples cálculo que usa um campo da tabela 1. Tá? Vou estar multiplicando o valor aqui por 1, mas só para vocês verem como funciona o cálculo. Então, vou estar colocando aqui no meio da soma. Esse faturamento, vou estar colocando um if aqui, né? Uma multiplicação por 1. If, se 2 underline faturamento, 2 underline faturamento, não foi? 2 underline, tabelas, 2 underline faturamento, seria. Eu não entendi porque ele, ele fechou porque começa com um número o campo, aí tem que colocar entre chaves. Bom, se 2 underline faturamento for maior do que 0, eu quero que coloque 1, se não, 0. Bom, é isso. O que ele vai fazer em base é pegar o valor do faturamento e multiplicar por 1 se o campo faturamento 2 existir. Observe que nesse cálculo eu estou usando campo da tabela 1 e campo da tabela 2. Vamos ver o que acontece. Vou dar o aplicar aqui e ó, o valor foi para 165 milhões aqui. Bem mais, deixa eu colocar os pontos. Ó, 16 milhões 500 mil. Aqui, vamos ver quanto que a gente tinha. Número. Ó, aqui a gente tem 1.650.000. E aqui a gente tem, pelo que eu estou vendo aqui, 550 mil. É isso, né? Número, 550 mil. O que acontece? 550 mil, 1.650.000 e aqui 16 milhões e 500 mil. Qual foi o cálculo aqui? Ele não somou um com o outro, ele também não multiplicou um pelo outro, né? O que ele fez? Nesse caso aqui, que é o faturamento da tabela 1, ele multiplicou cada linha de faturamento, né, por cada linha da tabela 2. Ou seja, vamos colocar aqui um KPI da tabela 2 para vocês verem a quantidade de linhas que tem na tabela 2. Vou pegar o campo aqui, clientes 2. Vamos dar uma contagem nele. Contagem 30. Ou seja, cada campo da tabela clientes, ele pegou e multiplicou por 30. Tá? Cada linha dessa aqui virou 30 linhas iguais. Então, se a gente pegar aqui o faturamento 1 e multiplicar por 30, ele tem que dar o mesmo resultado, que esse 16 milhões e 500 mil. Então, está multiplicando por 30. Ok? Ó, bateu certinho. Só para vocês verem como esse cálculo funciona. Tá? Aqui ele bateu por 30. Vou voltar aqui o valor normal. E agora, qualquer filtro que eu fizer na tabela 1 ou na tabela 2 vai interferir nessa tabela 1-3. Ó. Se eu colocar aqui o Guilherme, tá vendo? Virou só o Guilherme 30 vezes. Se eu filtrar o Guilherme aqui embaixo, para vocês verem uma diferença, né? Aqui deu o Guilherme 1.200.000. Se a gente filtrar aqui e filtrar o Guilherme da tabela 2, observe que, como o cliente é da tabela 1, todos continuam. Porém, foi filtrado só o Guilherme. Então aqui está dando 1.650.000, que ele está pegando aquela multiplicação e utilizando em todas as linhas que o Guilherme aparece. Ó. Ele aparece 3 vezes na tabela 2. Então, cada um desses valores multiplicado por 3. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a dica de hoje. Espero que tenha ajudado aí a vocês a deixar os painéis mais dinâmicos e mais fáceis também, né? Como o Click tem essa facilidade de trabalhar de uma forma livre de cubo, você consegue trabalhar com várias tabelas sem ligações e podendo fazer essas ligações aí full join entre elas, tá certo? Isso deixa mais dinâmico e você pode criar mais possibilidades também. Se você não quiser a multiplicação total, né, de uma pelo outro ou só pela quantidade de clientes, você pode simplesmente estar multiplicando aqui por um count distinct menos count total, algo desse tipo, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí a criar novas ideias, novos cálculos aí para os painéis, tá certo?
Precisando de qualquer coisa, deixe no comentário no vídeo aí abaixo e eu desejo muito sucesso a todos. Até a próxima.